Estamos aqui com a atriz, produtora e criadora da página Mãe Arrependida, Carla Tenório. Oi! Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, ao nosso Godot Podcast. Muito obrigada, gente. Tô feliz, tô ansiosa com essa conversa que Carol, desde, já faz alguns meses que a gente tá conversando. A gente insiste nas pessoas que valem a pena. Isso, e eu sempre quis, só que realmente o corre da vida, consegui entrar de férias, voltei, agora finalmente tô aqui. Tô feliz também. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, nosso podcast é um podcast que nós convidamos pessoas que a gente acredita no conteúdo, na arte, para dar valor realmente ao artista. E conhecer, porque a gente às vezes conhece o produto e não conhece essa trajetória até chegar à criação artística. Então, como eu conheci você nessa criação mais borbulhante na pandemia, mas eu queria saber um pouco mais da sua trajetória, desde quando? Sua história, como é que foi? Minha história como atriz. Como atriz. Bom, minha história como atriz, eu tava lembrando aqui que eu fiz Cal, né? Já cheguei e pergunta, já viu o currículo dela? Falei, que isso? Filhinha da Cal também? Filhinha da Cal completamente. Ó, eu tô na dúvida, eu olho pra cá, pra vocês, pra quem que eu olho? Como diz lá o Indy, eu tenho a síndrome do sol, que eu acho que eu sou o centro do universo, então eu tenho que saber pra onde que eu tenho que olhar. Não, aqui tem 3 câmeras lindas aqui do nosso estúdio. Mas assim, você pode... É um bate-papo informal. Tá. Mas se você quiser falar com o pessoal pode falar ali com o pessoal de casa. De casa. Aí você pode olhar pra essa sua câmera ali. Tá essa bom. Aqui. Essa aqui. É, tá ótimo. Oi, galera, se quiser falar alguma coisa importante. Ah, tá bom. Um papo reto, né? Se for na hora do papo reto, ali. Tá. Bom, eu sou formada na Cal, me formei, estava lembrando, há mais de 20 anos, em 2003. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma artista, uma expressiva, uma comunicadora. E aí, os caminhos me levaram a ser atriz, porque eu acredito que dentro da sensibilidade, de tudo que eu tenho vontade de expressar, é sendo atriz que eu posso transformar, né? Eu costumo dizer que ser atriz mesmo, né? No integral da palavra, a atriz, ela tem esse dever de a boca do povo, né? De comunicar o que está realmente acontecendo. Quando eu digo povo, é qualquer povo, né? No caso, dentro do meu lugar de fala, o meu povo, porque eu não posso ter outros lugares de fala, mas de comunicar. Então, eu sempre tive essa vontade de transformar algo na sociedade, porque eu sempre fui subversiva e muito rebelde. E aí, me formei na Cal. Mas me conta esse antes. Antes, a gente quer saber como que você pegou e falou assim, menina, eu tenho talento pra isso. Menina, foi o seguinte, Escola? Sempre dancei, sempre fui bailarina. E eu vi, acho que foi Esperando Godot ou foi Alice Através do Espelho. Olha aqui, Carol. Nossa, Esperando Godot aqui. Não, eu tenho uma história incrível disso, porque acho que foi Esperando Godot, que é uma peça anterior do Armazém Companhia de Teatro, dirigida pelo Paulo de Moraes, e a minha musa era Patrícia Selon, que é ainda. E aí eu vi aquela mulher, eu falei, o que é isso? E aquilo me transformou, e as peças do Armazém me transformaram todas, sempre. E aí vi Alice Através do Espelho e falei, vou fazer a Cal, vou ser atriz, eu quero isso, é muita coisa, é muito impactante, a minha loucura vai ser colocada lá, e eu não vou ser louca, eu vou ser uma atriz. Foi encontrar minha galera, né? Porque quando você encontra a sua galera, é revolucionário. É muito bom, incrível, né? Porque eu também sempre me senti pária, rebelde demais, deprimida demais. Sensível demais. Eu nunca saí com a galera, não fui aquela que encheu a cara na adolescência, eu achava tudo um porre. Eu era muito louca mesmo, emocionalmente. E aí veio essa coisa do teatro. Me formei em teatro. E antes de me formar, na verdade, no último ano da Cal, eu fiz um teste com Márcia Andrade para um programa do Talma e passei. Então, da Cal, eu já fui direto para Globo. Já fui direto contratada lá. E aí comecei a fazer novela, fiz Malhação, mas sempre assim, muito angustiada, sabe? Sempre muito angustiada. Aquilo não me preenchia e eu amava também, porque eu adorava fazer novela.
mas sempre insatisfeita, muito, né? Tinha muito mais coisa que eu precisava falar e eu não estava dando passagem. E aí, depois de um tempo, anos depois, eu não lembro exatamente quantos, acho que 10 anos depois, a Simone Viana, da Companhia Armazém, foi para Paris, sobrou uma vaga. Eu fiz um teste e eu entrei para a companhia do Armazém e realizei um sonho que eu jamais imaginei, que era estar contracenando com a Patrícia. Então, o primeiro mês, assim, com ela, eu falava de um jeito, assim, ela falava... Aí depois ela falava assim, olha só, a gente é amiga, a gente é colega de trabalho, você tem que deixar isso de lado. Meio fã, né? Tipo assim, então autógrafo. Aí eu falei pra Patrícia, você tem que entender, nunca vai ser normal para mim. E aí eu segui minha trajetória, fiz série e tal, mas nunca consegui me encaixar. A verdade é essa. Eu não conseguia me encaixar sendo uma atriz mesmo de audiovisual de TV, porque eu acho que eu era profunda e subversiva demais. E também não conseguia me encaixar totalmente só no teatro, porque, puxa, teatro é muito duro, Você né? se sentia profunda e subversiva? Profunda e subversiva demais pra novela, né? Pros produtos que eu fazia. Aquilo não dava conta. Entendi. De mim. E o teatro dava conta, mas ele não dava conta financeiramente, ele não, sabe, era muito duro como ser atriz, né? E aí, tudo bem, fui cambaleando desse jeito, meio perdida, meio achada, e foi só realmente no Mãe Arrependida que eu floresci enquanto artista integral, né? Você encontrou o que você queria falar, né? Encontrei o que eu queria falar e eu amadureci finalmente, sabe? Eu fiz as pazes com essa fricção. Eu entendi que não precisa ser uma coisa ou outra, que pode ser os dois e que não precisa ser desse jeito que todo mundo é, que eu podia ser como eu. Então, por conta de eu ter nascido com um perfil bonitinho, isso me atrapalhou, na verdade, porque eu sou esquisitona, né? E fora eu tenho o padrão, mas dentro eu sou muito esquisita. Então eu tinha que cumprir um padrão que a minha cara aparentava e dentro eu não cumpria. Então, sabe assim, aquela coisa que não encaixou? E aí agora, finalmente, eu acho que eu tô encaixada. Não ligo mais pra fora nem pra dentro, encaixei mesmo no meu propósito. E consegui fazer essa arte girar. E ainda tô comunicando na arte e fora dela, né? Mas você acha que até o Mãe Arrependida começou praticamente na pandemia? Em 2020. Né? Olha que coisa. Foi início... Foi quando eu fiz o teatro online. Sim. E então, até você chegar nesse momento, você foi mãe antes. Eu fui mãe há 12 anos atrás, em 2010. Era atriz, sempre fui, e tava ali, na época, quando eu fiquei grávida, eu tava fazendo uma minissérie muito legal do Luiz Fernando Carvalho. E tava fazendo teatro de rua, era um momento bem brilhante, assim, da minha potência, sabe? Foi quando eu fiquei grávida, e a minha gravidez foi linda, E sabe? como foi? Você estava fazendo esse trabalho, você encaixou essa gravidez dentro Menina, foi chamada porque estava grávida, acabei não gravando, porque foi um ensaio de alguns meses, eu não lembro se foram 3 ou 4 meses. Ele me contratou já grávida, porque ele queria uma grávida, e a gente fazia um trabalho tinha um ogã tocando um atabaque, a gente fazendo danças e tal, e aí eu fui ficando grávida. Eu falei, olha só, eu tô grávida. Vai dar erro de conte aqui, hein, galera? Acho que não vai rolar. E ainda não tinha filmado, que na verdade os produtos do Luiz Fernando são aqueles produtos assim... Minuciosos, refinados. Então ele ensaia meses pra depois gravar, uma coisa muito louca. Uhum. E aí, fui indo, até que eu falei, cara, entrei em trabalho de parto, não vai dar mais. Meu Deus. Aí eu não fiz parte da filmagem, eu fiz parte de processo todo o processo. E junto a isso, estava fazendo teatro, então era um momento muito bonito, assim, sabe? Ela dentro de mim, ela foi se formando num momento de muita potência, onde eu estava muito feliz. E aí nasceu. Sentindo aquilo tudo ali, né? Sentindo aquilo tudo. Todas toda as aquela... suas angústias. Na verdade, ali foi um momento que pra mim foi um momento de glória, porque eu tava fazendo teatro de rua, era um teatro social, um teatro de serviço, e tava contratada da Globo pelo produto mais refinado, né? Luiz Fernando Carvalho. Então eu tava assim... Ela sentiu minha potência, na verdade. Ela sentiu uma coisa muito boa, porque eu tava muito bem. Foi quando nasceu que deu merda. Qual foi o produto dele? Qual série? Foi do... Afinal, o que querem as mulheres?
Acho que é isso. Afinal, o que querem as mulheres? Não sei se isso é o nome de uma peça minha, mas acho que não, é isso. Afinal, o que querem as mulheres? E nessa sua gravidez, nesse seu processo que você estava, né, a serviço da arte, quando nasceu, qual o impacto que isso gerou, assim, em você como atriz? Um impacto muito negativo. Eu odiei, assim. Meu mundo caiu. Eu estava desenganada, porque realmente eu viajei na maionese. Eu sempre fui muito lúcida, eu sempre tive muito autoconhecimento, mas realmente a maternidade compulsória me pegou mesmo, me enganou. Fui enganada. Na verdade, é meio vitimista essa fala, mas eu me sinto assim. E me deixei enganar, eu não fui atrás de outras informações. Então, quando ela nasceu, a idealização quebrou. E às vezes a pessoa fala, mas o que você imaginou? Que ela ia nascer e já igual um potro, sair andando? Eu falei, talvez se ela tivesse nascido e uma estrela brilhado e as harpas começassem a tocar e nada mudasse na minha vida. Eu não pensei a respeito disso, sabe? Você achou que ela ia se encaixar na sua rotina? Eu nem achei. Eu tava tão delirante que eu nem achei. Eu nem sei. É óbvio que tava claro Você que não se tudo ia preparou parar. psicologicamente para aquele momento? Pro deserto? Não, eu me preparei pra iluminar. Eu me preparei pra receber um anjo iluminado na minha vida, que faria minha vida feliz e só completaria tudo que estava Porque todo mundo completo. te engana, Luana. Todo mundo fala É que é uma tudo bênção. O filho é uma bênção, tudo vai melhorar. É, quando você tiver O filho traz o pão debaixo do braço. As fake news que a maternidade, que a Fake construção news. social vai indo. Né? Claro que ele traz o pão, né? Desesperada vai atrás de pelo amor de Deus, tem que ter pão, senão todo mundo passa fome. Mas assim, eu realmente não esperava mesmo. O que eu me preparei, agora sem brincadeira, que tem que brincar, é muita desgraça. Sem brincar, a gente não sobrevive, né? O que acontece é que eu realmente... quando a gente desconhece, a gente desconhece. Quando a gente não tem repertório... Por isso que muitas vezes é difícil ter empatia com a outra pessoa. Não é que a gente não aceita, é que a gente às vezes desconhece, não tem repertório para entender a ação daquela pessoa. Então a gente fala, essa pessoa tá pirando. Mas tem uma ação, tem um porquê Não dá do pra seu invalidar, agir. né? Às vezes não tem repertório. Mesma coisa, isso aqui é preto. Como que você sabe o que te disseram? Você tava lá na escola, preto, vermelho. Qual é a cor preta? É essa. Se você não sabe que a maternidade é um deserto, se nunca falaram, se nenhuma mulher falou, como que você vai saber? Não, entendeu? Então, assim, pra mim, essa quebra dessa idealização foi isso. Foi tipo... E eu me senti traída por todas as mulheres, e principalmente pela minha mãe. E por todas que estavam em volta. Como que ninguém falou? Ninguém falou. Nasce, e você é um já amor tão sofreu grande. por falar que o que Muito. você realmente pensou? Já, que você... eu fui extremamente apedrejada depois que o movimento Mãe Arrependida expandiu, né? Porque quando eu digo que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tido, isso abre uma polêmica gigante. Eu entendo, porque a gente tem que pensar como a nossa construção foi feita. Então, quando eu digo que me arrependi, quando eu digo que se pudesse voltar atrás eu não teria tido, automaticamente 99% das pessoas acham que eu odeio minha filha, que eu estou invalidando a existência dela. E não é isso. E não tem nada a ver com ela. Ela é a minha relação, ela é o meu amor. Eu me dou para ela. Quando a gente se doa para qualquer pessoa, ininterruptamente, aquela pessoa ama a gente, ela fica grata. Uhum. Aquele amor ela me dá, aí eu recebo. E aí começa a vibrar um amor incrível. É o amor de comer pipoca, de assistir TV, de viajar, de dormir junto, de cheirinho, de beijinho, de fim de tarde. Não a educação, a invisibilidade, a falta de oportunidade de trabalho, o estupro, a violência doméstica, a humilhação. Não isso. E isso eu não quero. E eu ouço das pessoas e ouvia, mas você quer o quê? Eu quero melhorar isso. Aí, como você acha que vai? Não sei. Mas eu não vou ficar aqui dizendo que é assim. Tô tentando fazer a minha parte. Exatamente. Eu não vou ficar aqui Meu grãozinho de areia. hipócrita dizendo assim, isso é ser mãe, é padecer no paraíso. Quem escreveu essa frase? Coelho Neto.
Coelho Neto é um homem, não tem um útero. Casou com uma mulher chamada Gabriela, que teve 14 filhos. Agora, você vai pensar o quê de Coelho Neto, que fez 14 filhos em Gabriela? E ainda escreveu Ser Mãe é Padecer no Paraíso. Gente, ele tava onde? Ai, Ele Coelho não tava em Neto! casa. Ah, Coelho Ele Neto! não tava em casa, ele não trocou fralda, ele não lavou fralda de pano. Não lavou. Entendeu? Não tava. Não lavou. Não lavou fralda de pano, não quis saber. E ainda ocupou a segunda cadeira na Academia Brasileira de Letras e falou pra todo mundo que Ser Mãe é Padecer no Paraíso. Então agora a gente tem um tempo para quebrar a fala dos homens em relação a gente. Agora a gente vai contar como que é. Entende? Então nisso eu fui muito apedrejada nesse movimento, que começou sendo atriz. Começou eu... Na pandemia. Na pandemia. Eu precisando me expressar, vou me expressar como? Fazendo uma peça. E aí você montou essa peça, foi um texto seu? Foi um texto meu. Eu me decidi fazer essa peça quando, em maio de 2020, no começo da pandemia, uma conhecida distante, eu não a conhecia pessoalmente, se jogou do prédio com seu bebê de 11 meses no colo. E ambos não sobreviveram. Aquilo me impactou num grau que eu falei, eu não posso mais não falar sobre isso. Eu vou falar, custe o que custar. Eu também estava em silenciamento, mas eu já tinha um autoconhecimento, eu já tinha pesquisado, já tinha notícia de que a culpa não era minha. Notícia. Ainda achava que era. Hoje eu tenho certeza que não é, mas eu demorei. Então eu fiz esse espetáculo para mim, para ela e para todas como ela. Eu comecei estudando infanticídio. É uma coisa séria. E aí esse espetáculo ele era muito catártico, indigesto. Poucas pessoas viram. Ok. 6 meses depois, eu brinco que eu saí do armário e me assumi publicamente uma mãe arrependida na Universa do Portal UOL. Quando eu disse que se eu pudesse voltar atrás, não teria tido. E isso causou uma comoção, bug no sistema, fui apedrejada, xingada em português, espanhol, italiano, porque a matéria replicou para o mundo. Até hoje. Eu recebo dezenas, tinha uma época que centenas de mensagens, com depoimento, pedido de ajuda, apedrejamento. Mas é muito mais positivo. Os apedrejamentos estão ficando cada vez mais para trás, porque a gente está expandindo. Eu estou aqui conversando com vocês, quem vai ouvir, depois quem conversou lá, e a gente vai expandindo nossa informação, nosso poder crítico de entender o que realmente está acontecendo. E os depoimentos vieram chegando. A primeira pessoa que abre o caminho é sempre a que sofre mais, né? E aí depois a galera vai entendendo a importância do que você tá fazendo, vai te dando a mão e aí vai seguindo. E principalmente Isso. da voz. Você começou com uma coisa muito sua, né? E com uma coragem para demonstrar isso artisticamente, né? Atriz, vou expor isso. E aí você imaginou que alguém ia começar... Quando você recebeu o seu primeiro relato, assim, de uma pessoa fora e você assim, nossa, você deu uma voz, né? E aí você começou a publicar isso na sua página. O que acontece é que assim que saiu a matéria, eu já senti isso antes de colocar os depoimentos. Eu fui apedrejada, mas eu também fui muito agradecida. E automaticamente, sabe? Pô, eu tava sozinha nessa, eu era monstra sozinha, né? Aí, de repente, sai um monte dizendo eu também. Isso me curou. Isso me trouxe uma cura muito grande. Curando elas. Fui me curando elas. É porque você sempre achou assim, eu sou a diferente, eu sou a doida, eu sou a monstra cheia mesmo. de problemas internos. E aí você foi vendo que, peraí, eu não sou a única. Eu não sou a única. E se eu não sou a única, da onde vem esse sentimento que todas sentem? Aí eu comecei Foi tudo junto que eu comecei a faculdade de filosofia para aprofundar minha pesquisa. Foi tudo junto que eu fui tendo notícia de que isso era estatístico e eu fui descobrindo da onde vem a culpa, da onde vem tudo isso. E tudo isso foi com foram sinapses atrás de sinapses, foi uma cura muito grande do ano passado para cá. E aí eu comecei a pedir, por favor, elas me mandavam um inbox, mas falavam, me mandem seus depoimentos que eu quero postar. Então, quando eu comecei a postar, que começou a vir aquela mulherada saindo das cavernas, das catacumbas, a vida, se tratando, se curando no psiquiatra, entendendo, aquilo foi gerando uma comoção muito grande, era uma catarse. Opa, bem aí.
Tá tudo bem. a catarse. Mas o que me choca, o que também me acolheu muito na sua página, é principalmente isso, sabe? O abandono que a mulher se dá. É como você fala do deserto, né? Que é um abandono depois que você é mãe, tipo, desde uma coisa boba, né? Que você tá lá, linda e bela, com o carrinho e ninguém te vê, né? Já vai lá no bebê, né? Você não existe, você tá lá com o peito doendo, você tá lá sofrendo, querendo um copo d'água, você não existe. E o abandono, você não é mais atriz, você não é mais Você esquece de você, da vaidade, de tudo, né? Você é a mãe. E a mãe tem que ser só pra servir, né? Isso tudo é a construção social, né? E se você não performa esse papel, ou você é uma mãe negligente, ou você é uma mãe não tá se esforçando tanto. Se você não performa a mártir, tá saindo demais, tá se divertindo demais. Então tem uma coisa... Sempre tem julgamento, né? Sempre tem. E tem essa coisa de ter que ser puxado, cansativo, exaustivo. É tudo junto. Isso que você falou é a invisibilidade da sociedade. Os próprios amigos não fazem de propósito, você acaba sendo excluída dos programas deles. Total, né? Não pensa filho. Que a criança... Como que a criança pode participar desse programa? Como que você pode levar e tal. Outra coisa é a própria violência doméstica, né? As mulheres... E aí tem também um padrão que é o homem, em geral, o homem branco, heteronormativo ou coisa do tipo, ele tem que sustentar a mulher. A mulher já tem no chip dela, no sistema, que ela tem que ser sustentada pelo homem para cuidar da cria. Cuidar do homem. E cuidar do homem. Óbvio, né? Óbvio. O homem é um filho. É um filho, né? E ela é empregada doméstica dele, né? Que nem... Você vê, que nem existe mais. Tudo isso, todo esse conceito. Ai, claro, né? Que existe. Não, né? Mas nem poderia mais. Exatamente. A gente não fala mais empregada doméstica. Não existe esse negócio mais. Mas o homem precisa. Então, assim... E junto a tudo isso, você tem um mercado de trabalho onde as oportunidades não são iguais, você não tem uma creche do lado do trabalho, você tem a tripla jornada de trabalho, porque quando o neoliberalismo aconteceu na pós-revolução industrial, ali pós-guerra, e que foi associado ali à igreja e tal, o que acontece? As mulheres foram autorizadas a ocupar mercado de trabalho. Legal, foi bom para as mulheres, mas os homens não foram incitados a ocupar o espaço doméstico. Então, o que aconteceu? Eles continuaram ocupando só o espaço deles. Elas foram lá, vai lá, você que lute para ocupar o espaço dos homens, tá autorizada. Ela foi lá porque ela queria, mas ela tinha que dar conta aqui antes. Ela não podia ir lá sem dar conta aqui antes. Então, eu acho que a exaustão mental, física, se deu maior nesses últimos 150 anos por conta disso. Sabe? Então, às vezes, a pessoa fala assim, você tá falando besteira, o liberalismo foi ótimo para as mulheres, elas se emanciparam. Sim, por um recorte. Por outro, tem esse, da maternidade, né? Dos anticoncepcionais, que deixaram a gente amortecida, sem tesão durante anos e ninguém sabia de onde vinha. E que foi com o homem, não foi com a mulher, não foi com o homem. Né? Não tem... Então, tudo isso, não tem anticoncepcional para homem, o DIU é para mulher. Tá surgindo, hein? Tá surgindo. Mas você viu? Tá. Mas você acha que... E ainda tem o custo disso, né? A mulher tem o custo colocado pra gente da beleza, da depilação, do anticoncepcional. E de ter que ser mãe. Não, ainda tem isso, a mãe arrependida. Tudo, né? Ainda tem isso, a mãe arrependida, ela também defende as não mães. Eu acho que por isso que também ela se expandiu tanto, porque as mulheres que não querem ter filhos são tão perseguidas, eu acho, quanto uma mãe arrependida. Né? Você não ela é narcisista, ela é doente, ela não é normal. Não quer ser mãe, ela não é normal. Sim. Então, assim, também é muita perseguição, né? E dentro da minha história, eu passei muitos anos, assim, buscando autoconhecimento, sempre tive esse privilégio de poder parar para pensar em autoconhecimento, porque quem tá pensando no pão que vai comer amanhã, não tem tempo, às vezes, para pensar em autoconhecimento. Então, isso também é um privilégio da minha branquitude e que eu honro, eu utilizo ao bom favor, né?
E dentro desse autoconhecimento eu falei, caramba, eu tô sofrendo muito. Se eu tô sofrendo muito com tudo isso que eu tenho já, imagina as mulheres, elas se matam, elas estão deprimidas, então eu preciso contar para elas a boa nova. A culpa não é delas. Então, o tema central da Mãe Arrependida é acolher os desabafos, quebrar o silenciamento, porque é um silenciamento. Esse de dizer que a maternidade é uma bosta. Quebrar o julgamento, né? Quebrar o julgamento. Porque, assim, tem relatos muito chocantes até. Tem. Que você começa a ler e automaticamente, assim, existe o julgamento das próprias mulheres. Eu tô colocando, assim, muito abertamente. Você começa a ler e automaticamente vem o seu histórico, né? Você dá aquela julgada inicial, né? Aí você vai lendo, você vai meio que parece que vão te arrancando os julgamentos. Ih, Assim, eu você sou vai assim. é tipo, caraca. Não, então, às vezes, agora, recentemente, é verdade isso que ela falou. Antes eu deixava livre. Agora, recentemente, eu falo, olha só, a gente já tá aqui há um ano. Empatia, tá? Sororidade, lembra da palavra que vocês falam muito e agora é pra hora usar? Uhum. Isso é um recorte da vida da mulher. Isso é uma parte, isso é o mal dela vindo à tona, que ela tá se dando direito. Lembra que isso é um ato terapêutico. Então, ela tá falando isso, mas ela cuida da filha, do filho, ela tá infeliz. Tem algumas que já estão realmente na beira do abismo, sabe? Precisam de psiquiatra, pesado mesmo. Eu recebo por inbox, às vezes eu ligo, às vezes a mulher tá falando, vou me matar agora. Eu falo, peraí, aguenta um pouquinho. Pega um psiquiatra, encaminha. Você responde os directs? Respondo tudo que eu posso. Eu respondo, só não consigo responder tudo porque são centenas. Porque eu imagino que Mas eu muitas respondo. mulheres se sentem à vontade de Sim, dividir isso com você. Sim, e tem casos extremos mesmo, assim. Um ou outro caso eu já tive que ligar na hora pra mulher interromper um suicídio. Nossa. E é muito forte, né? Porque quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente, mesmo assim, nesse privilégio, né? A questão da própria depressão pós-parto, que é pouco falado. Pouquíssimo, assim, tabu. As pessoas sabem que existe. E eu lembro muito bem da minha maternidade, assim, eu tomando um banho, assim, logo depois de ter tido Ana Luísa, tipo assim, e eu desejei muito o parto normal, e foi uma cesárea. E aí eu tomando banho, eu lembro que bateu uma coisa assim de, ai, o que eu tô fazendo aqui? Só que assim, a gente mergulha às vezes no coisa, eu falei assim, caraca, oi, isso é hormonal. Deixa eu me pensar aqui, Carol, você não tá bem, respira. Mas porque eu já tinha lido bastante sobre, porque eu sabia que era uma que você tem um entendimento em relação a isso. Você tem o privilégio do entendimento. Exatamente. Isso é um privilégio. Tem gente que não tem acesso. Informação, da lógica, do entendimento que se cria desde da educação que ela teve desde o início, entendeu? Então, é isso. Aí, o hormônio, então, menina, aí vira depressão crônica, porque se você não trata uma depressão pós-parto, ela vai pra vida, você vai só cambaleando e fazendo mais fissuras. A minha mãe teve depressão durante a gestação. Acontece. Porque foi uma gravidez de risco, né? Ela teve que costurar o colo do útero pra eu não nascer, ficou de repouso absoluto. Então, assim, cara, teve gente que chegou na casa, minha mãe ficou extremamente magra, pele e osso, ficava estufando a barriga pra poder tirar foto, assim, pra ter um registro ali. Tinha gente que chegava na casa da minha avó pra ver a minha mãe e falava assim, vem cá, você tá com AIDS? Olha. Tipo, gente, uma mulher falar isso pra outra mulher, tipo... mesmo muito. se ela tivesse, sabe? Pra que falar alguma coisa desse tipo? A minha mãe tava ali mal, muito mal, querendo só que eu nascesse com saúde, bem, porque poderia, né, ter nascido sem um membro deficiente, enfim. Mas graças a Deus não aconteceu. Porque ela lutou muito pra eu viver e, né, e conseguir. A Tayla teve, né? Ela falou publicamente, a Tayla Ayala. Ela falou que teve depressão na gestação. Que foi duro pra ela, assim. Eu não tive na gestação, como falei, estava iluminada. A minha foi pós. E, nossa, eu acho cada vez mais importante a gente poder se falar, a gente poder se comunicar, a gente ir aos poucos quebrando mesmo esse acordo que o patriarcado fez sem nos consultar, que sejam inimigas e competitivas umas com as outras. Não. Ou agora eu não quero mais. Eu aprendi a ser desse jeito, agora eu não quero mais. Agora eu quero ser amiga de E assim, independente da que vem com competitividade, eu já olho pra ela dizendo, tudo bem, mana, você tá no padrão anterior, eu te entendo. Eu não vou te soltar, esquece. E o patriarcado invalida as nossas questões, assim, sabe? Porque eu lembro, nesse processo, assim, da maternidade que foi pesado pra mim, principalmente, assim, do abandono da carreira.
da autoestima de mulher e tal. E aí, quando você compartilha isso pra alguém, né, na época, tipo, para, isso vai passar, é uma fase, vai passar, é uma bobeira. E você tá ali falando, acho que eu não tô bem, eu tô precisando. Não, é uma bobeira. E aí, quando vem pro físico, né, que a questão, eu tive alopecia, meu cabelo caiu. Quando vem pro físico, aí eu falei assim, então, realmente, não é. Precisa ter uma coisa externa. Você precisa chegar no fim da linha. Depressão é bobeirada, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa. Vai lavar uma... Ai, gente, olha essa expressão. E aí, foi o que aconteceu comigo, assim, sabe? Tipo, eu tive alopecia, e mesmo assim, tipo assim, depois que... não é nada, não vai morrer, eu não... Entendeu? Você se cura aí. E essa dureza pras mães. As mães realmente, elas não têm bolinho nenhum, né? Virou mãe, você virou Virgem Maria, iluminada e a mulher mais forte do mundo. Ponto. Não é nem mulher, né? O ser humano mais forte do mundo. O ser não humano mais forte do mundo. Pelo menos você sente o amor incondicional. Você é mãe. A água quase foi na mesa agora, gente. Você é mãe. Eu sou mãe. Gente, cadê a estrelinha? Cadê o bônus? Não chegou na minha conta. Cadê a pontuação pra gente trocar por milhas? Não chegou por trocar por milhas, por produtos, por dinheiros, sabe? E aí eu falo, caramba. E agora, né? Você é mãe. Claro, você é mãe. O que é ser mãe pra mim, hoje? Criar uma cidadã que possa desimpactar ao máximo toda essa desgraça socioambiental que a gente está vivendo. Não é para eu passear no shopping com ela, tomar um sorvete e ela cuidar de mim na velhice. Não é porque eu quero eternizar o amor com o progenitor dela. Não é porque, é tão bonitinho. Não, já tem muita gente no mundo e muita gente sofrendo e a gente não fez certo. A gente fez errado, não sei se tem notícia disso. Claro, você está sendo negativa? Não, temos belezas, temos amor, temos afeto, temos natureza ainda, milagrosamente. Mas a verdade é que para vir hoje, alguém tem que vir numa consciência, tem que vir para realmente tentar salvar o planeta, entendeu? Porque pela matemática já deu ruim. Já descobrimos que metade não quer salvar o planeta. Exato, e ainda tem isso, mas isso tudo é fruto da inconsciência. Aí volto... Pra lá atrás, pequenininha, quer ser atriz, artista, comunicadora, pra quê? Pra contribuir com a expansão da consciência. De que forma? Piada, teatro, peça, desabafo na mãe arrependida, dancinha do TikTok, palestra, podcast. Eu tô aqui porque isso é pra mim também. Quando eu percebi dessa coisa, desse ciclo virtuoso de cura, né, de catarse, eu me curo, te curo, a gente se cura e a gente vai indo, entendeu? E a gente vai silenciando e rompendo os paradigmas que nos aprisionam nessa culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quem foi que criou? Até hoje não sei. Fui procurar na raiz, não sei. Mas é verdade, é a mais verdade. A gente tem culpa de tudo, assim, de se a gente está educando demais ali, ai meu Deus, olha, tem que ter uma sujeira. Se a gente está, sempre tem uma culpa ali vinculada ao ato da mulher, né? E sempre tem alguém falando como se fazer melhor, né? Isso mas se a culpa você sair um dia pra ir ao cinema com tudo combinado, você vai se culpar porque você tá lá. Se você não fosse, você ia se culpar porque você não foi. É sempre assim, né? Gente, a mulher tem culpa de tomar banho. Eu lembro no segundo não, né? O segundo sempre é maravilhoso, né? Não vai morrer. Não vai morrer. Não morre tão fácil. O bom o primeiro... Não, o primeiro tomava banho. Assim, engasga, você fala, morreu. A Ana Luísa tomava banho, assim, com o chuveiro fraco, pra o barulho do chuveiro não atrapalhasse ela chorasse, mesmo com o pai lá fora. Entendeu? Tipo assim, tomava banho meio que já tenso, né? O segundo, assim, fechava até a porta. Porque mãe é mãe, né? O segundo até trancava a porta. Acontece nada, não. Deixa dar choradinha, 3 minutos. Não, mas a culpa, eu fiz agora uma palestra, participei de um congresso com a Thalita Rebouças e o Renato Caminha, que é especialista em terapia infantil, né? Então, a gente falou, o tema foi culpa, substantivo feminino. E a culpa também é um dos meus objetos de pesquisa. Eu falo que ela é a protagonista do arrependimento materno, a protagonista do inferno.
Porque todo mundo sente culpa, mas as mulheres sentem muito mais, né? Então, tem estudos, já um estudo britânico que diz que 96% das mulheres sentem vergonha ou culpa pelo menos uma vez por dia. E desse número, a maior quantidade é de mães. E a culpa é isso, ela foi fabricada, eu brinco que ela foi fabricada pelos donos do poder e do dinheiro, junto com fanatismo religioso, casaram para controlar as massas e continuar gerando lucros, produzindo novos trabalhadores, né? Tem uma construção muito lógica, assim, muito, muito concreta, né? Um exemplo disso muito bobo é o filósofo lá, Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo incrível, mas escreveu um livro chamado Emília, a protagonista. Ele descreveu essa protagonista como a mulher. E a mulher, ele vai dizendo, naturalmente precisa ficar enclausurada em casa, nasceu para ser mãe, deve ser submissa, não pode ter fortes emoções, nem ficar muito feliz, nem muito triste. Ele vai descrevendo essa inalcançável. Aí você fala assim, mas qual é o problema? Rousseau escreveu um livro, lá. Aí você fala, o problema é que Napoleão Bonaparte, que era o imperador da época, se apaixonou por esse livro e se inspirou nesse livro para escrever o texto que ele colocou no artigo do Código Civil, 212, que faz o quê? Sanciona a autoridade do marido sobre a mulher. Construção social. Aí a mulher não pode fazer nada, senão ela é presa, senão qualquer coisa. Aí a gente fica anos da mulher submissa ao marido. Então, a gente está vivendo isso. E se hoje nós, modernas, ainda temos na gente esse chip, é porque tem da onde. Então, quando a gente está sentindo culpa, eu não sou suficiente, isso, aquilo, só foi fabricado. Particularmente para você parar aí e não pensar adiante. Particularmente para você não subir, não conquistar, porque homem não sente culpa. E aí ele vai atravessando, abrindo os caminhos. A culpa te paralisa. Ela te deixa na dúvida, no meio do caminho, ela te deixa confusa. Sim. Então, assim, isso tudo são artifícios, são recursos, gente. Não é uma coisa, eu não sou reaça. Isso é lógica. Sim, sim. E aí eu tô aqui hoje, quando eu descobri isso, eu falo, nossa, eureka! É também da minha responsabilidade passar isso adiante, contar isso adiante e fazer com que as mulheres se tratem, né? Principalmente, porque eu acho que hoje a gente chegou num grau muito urgente de transformar a saúde mental em política pública, né? Que é o meu sonho. Na verdade, estou aqui falando blá, 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 para chegar em alguém que vote algumas leis para que mulheres que estão na periferia possam entender que elas podem não ser mães se elas não quiserem. Que elas podem fazer a laqueadura antes do primeiro filho. O que me interessa é lá. Que já tem, né? Já tem a mulher conseguiu pelo SUS fazer laqueadura sem ter um filho, mas foi uma luta, né? Não, foi uma luta. ainda não. Você precisa ter um filho a partir de 21 anos. Eu posso estar enganada, mas assim, ontem mesmo eu tava conversando com minha amiga, ela falou que mas ela era advogada e aí ela conseguiu, assim, ela não precisa mais de autorização do marido. Sim. Nossa. É isso que foi sancionado há 2 meses. Mas eu sei de uma que conseguiu. Ela entrou num processo. Entrou no processo. Sim, isso acontece. Isso acontece. Você, até quando não tinha, tem também um jeito mas de você pegar. Muito difícil. Isso, mas assim, pela lei, se você chegar e falar assim, oi, tudo bem, quero laqueadura. Não. Você precisa ter 21 anos, precisa ter um filho e vamos checar melhor essa informação porque é importante. Mas principalmente foi há 2 meses atrás só que sem autorização do marido. Nós estamos num ano de 2022 e a mulher ainda não pode saber, né? Tipo, não pode dizer o que ela quer fazer. Não. Com o seu próprio corpo, se eu quero ter né? um filho, se eu quero botar pra adoção. A gente acabou de vivenciar isso. Isso A gente porque ainda ela não é pode. branca. E famosa. E rica. O que me interessa mais são aquelas que estão lá na perifa de 12, 13, 14, ficando grávidas. 56 crianças todos os dias ficam grávidas por estupro, são proibidas de abortar e podem morrer. O que me interessa é isso. O que me interessa é romper o ciclo vicioso das gerações futuras. A gente tá estragada. Eu tenho o privilégio de ter o autoconhecimento, mas e as manas que estão na periferia? Então, o que me interessa é chegar lá e vai demorar um pouco. Porque se eu ainda sou apedrejada,
E o que me interessa é isso, é abrir o poder de escolha mesmo, da gente entender que a gente pode ser mãe, e que ser mãe pode ser bonito, mas é desértico, é duro, mas que a gente pode não ser. E isso, como eu te falei, quando nasceu eu não tinha repertório para saber que era um deserto. Nem elas sabem que elas podem não ter. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui. E aí, esse ano eu fiz outra peça, que é totalmente diferente da peça online. Aquela, como eu falei, era catártica, muita desgraça. Essa é uma peça de comédia. Essa é uma peça que tem momentos impactantes e tudo. É uma peça presencial, mas tem comédia. Eu falo de tudo com muita... Eu assisti online. Realmente era assim, difícil. Você fazia tudo, né? Tudo. Você era assim, era um polvo, né? Como atriz. Nessa também eu faço, E em presencial, 2020, tudo. Eu gosto desse tipo de acrobacias teatrais. Muito bom, mas assim, era um espetáculo que você Indigesto, na pandemia, assim, e conhecia pouco ainda o seu trabalho. Quando assisti foi assim, meio que, oi? Em 2020, quando você apresentou online, você foi para um espaço mesmo teatral? Você foi pro teatro? Não, era no meu closet, em Cotia. Eu morava em São Gravou Paulo. em casa mesmo? Gravei. Não, eu fazia ao vivo. Não, então, ao vivo, mas em Ao casa. vivo, eu me desdobrava, eu fazia do quarto, ia pro closet, do quarto pro closet, ligava a vela, sentia não sei o que, Iluminação, eu pirotecnia, lembro. iluminação, caixote. Eu levei a sério o babado. E aí depois Era uma você... peça mesmo, só que uma peça teatral audiovisual. Sim. E aí depois eu fiz um monólogo teatral presencial, que eu fiz em Niterói esse ano, e se Deus a quiser, ela quer, ano que vem a gente roda aí pro Rio, Brasil e Nós tal. vamos assistir, Ah, eu vamos quero. instalar. Vamos. E aí é uma peça que é pra você... Eu também tô me sentindo... Eu não tô menos vitimista, né? Entendi que a culpa não é minha. Então, pude ter um pouco mais de distanciamento, trouxe mais estatísticas, piada. É um espetáculo que os feedbacks, eles são, assim, com toda a humildade do mundo, 99% positivos, no que diz sentido a conseguir cumprir todas as informações que você precisa ter e ainda se sentir afetada, positivamente, seja rindo, seja chorando. E eu acho que cumpre explicar. As pessoas perguntam muito da minha filha, como que ela tá, se preocupam muito com ela, o que é natural também, com base na projeção da criança delas, elas projetam na minha filha. Ah, deixa eu falar, eu encontrei a sua filha numa pré-estreia do filme DPA. Ah! E aí eu olhei, a gente sentou bem assim, e é muito engraçado. Aí eu fiquei E a assim, Carol, olha assim, aí eu olhei aquela- assim, e a filha da Carol. dela. É. Aí, mas eu pensei, fala ou não fala? Eu falei, não vou falar. Porque, assim, mas eu tipo que fiquei assim, meio fãzinha. Ela é demais, ela é tipo assim, eu demais. fiquei assim, olha lá, é a filha dela. Ah, não, aí tava com o pai, né? Mas não vou falar não, que eu não sei qual vai ser a reação, né, dela. Mas depois eu podia ter falado. que acho que Ela ia porque adorar. pode ser que ela gostasse, assim, eu fui reconhecida. Com certeza, do jeito que ela ia adorar ser reconhecida como uma filha. Não, ela, cara, é muito maravilhosa. Ela é tudo de bom. Eu a amo muito. Ela é uma menina linda, uma parceira. Eu jamais seria possível fazer isso sem ela. Ela me dá muita força. A gente foi construindo uma relação realmente única, de muita honestidade. O que acontece é que, como a culpa não é dela, mesmo, ela não recebe a carga emocional da mãe arrependida. A culpa não é dela. Ela já te questionou alguma vez? Questionou, Assim, mãe. Filha, só mãe. Não, você porque me eu vim quis. conversando. Eu fui conversando com ela sobre como eu odeio ser mãe, como eu odeio a maternidade, mas como eu a amo. E fui inclusive, deixando muito específico que era uma escolha, foi uma escolha minha contar pra ela, para que justamente ela entendesse que a culpa não é dela. E porque tem um fenômeno que eu sempre costumo falar na psicologia, que é o duplo vínculo. Que acontece muito, que às vezes a mãe tá lá chateada com você, com raiva de você, e aí você fala assim, mãe, você tá bem? A mãe fala, tô. Ai, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu tô ótimo. Mas foi comigo? Não é com você, não. Aí a mãe mente. Ela não conta que ela tá com raiva da criança ou que ela não aguenta mais. Aquela criança sentiu que aquela mãe tava chateada com ela, mas a mãe disse que não. Então isso gera uma cisão na personalidade dela. E quando, à medida que isso vai acontecendo mais vezes, ela vai crescendo insegura do que ela sente. Isso é muito grave. E isso gera a síndrome da impostora no futuro. Então, é o que eu não queria gerar nela. E a criança não é burra. A criança convive 24 horas com você.
Ela vai sentir a sua carga emocional. Sim. É melhor que você nomeie e explique pra ela que a culpa não é dela. Eu conheço uma pessoa que teve uma filha de um cara que ela se apaixonou, o cara largou e ela teve essa filha, teve que criar a filha e ela, tipo assim, depositava um ódio naquela filha que a filha não tinha nada a ver. Ela foi fruto de um relacionamento que não deu certo, sabe? E ela depositava aquele ódio, assim, nessa pessoa, né? Que hoje em dia, enfim, já é adulta. E ela veio comentar isso comigo. Ela falou, olha, isso aconteceu comigo. E aí você tá falando isso e faz todo sentido. Isso. Se elas talvez tivessem tido essa entendimento, conversa... né? Uma conversa. Isso, se ela pudesse... Primeiro, anterior, se essa mulher pudesse ter feito uma terapia que conseguisse separar o joio do trigo, o pai da filha... A vida se seria essa mulher diferente. pudesse desabafar o silenciamento dela, porque o único interlocutor da criança, da mãe, é a criança. A mãe em silenciamento. A mãe proibida, porque é um tabuzão dela falar que ela odeia. Que ela, né? Aí... só tem aquela interlocutora ali, que é a criança. Ela joga toda a carga emocional em cima da criança. Não, e detalhe, essa criança, que é uma adulta já, ela não sabia que esse cara era o pai dela. Porque ela foi criada por um outro homem e a vida inteira ela achou que esse homem era o pai dela. E ela foi descobrir isso depois que a mãe já tinha morrido e tudo mais. Você vê uma sacanagem, né? Eu acho. Ela não falou, talvez não teve essa conversa porque ela não sabia. Não sabia. Ou você sentia culpa, né? Ela sentia muita culpa, essa mãe, porque tem a matemática, né? Quanto maior a maldade, quanto maior a maldade que você faz, maior a dor. Quanto maior a dor, maior a maldade. Uhum. A pessoa má é a pessoa que tá doendo e ela não sabe lidar com aquilo. Então eu tenho muita empatia por essas mães malditas, porque passou por mim. Mas com tudo que eu pude ter de estudo de autoconhecimento, Pelo eu atravessei. privilégio. Pelo privilégio. E até um privilégio que agora eu vou falar, não é nem um privilégio financeiro. Não, Mas é um privilégio de eu acho que porque eu sou atriz, porque realmente eu tenho eu fui essa busca, eu passei 13 anos, eu fui várias vezes pra Índia, eu medito, eu faço yoga, eu fui buscar tudo quanto é religião pra tentar entender. Eu sempre fui essa insatisfeita, essa que quis Curiosa, saber um né? pouco mais, Então eu tava sempre buscando o fundo do pote. Acho que por isso, né? Então... Nem todo mundo vai ter essa vontade de descobrir Não vai o ter. motivo Eu acho que é daquele verdade. desconforto. a verdade, a busca pela verdade A busca pela mesmo. verdade é uma coisa que, assim, acho que a nossa geração, assim, a mãe, como você falou, né? Sempre fala, não é nada, ou sempre... Nunca existe um diálogo, sempre a criança é colocada à parte dos assuntos da casa, da família. E, assim, eu lembro que no começo, assim, da minha maternidade com as crianças, eu era muito tensa, nervosa. Era uma casa, eu tava com 2 crianças pequenas, meus filhos têm 1 ano e 11 meses de diferença só. Nossa. E aí eu tava naquela coisa, e vinha uma fúria que eu não sabia de onde era, sabe? Eu ficava muito tensa e nervosa. E aí foi assim, essa cura, e essa foi de entender que eu não precisava carregar o mundo nas costas. Eu ia deixar a casa mesmo um furacão, eu ia deixar realmente a louça na pia, sabe? E Mas aí, isso já é uma maturidade absurda. Tem mãe que não... Eu, Não por consegue. exemplo, não consegui. não, eu também não. Então eu tive que me perdoar depois, no futuro. Não, eu tô falando que eu tive esse momento total de loucura. Aham. Então, assim, ou eu fazia uma coisa, ou eu fazia outra. Porque a gente aí- fica mesmo. E tinha momentos de choro, de crise. E aí, quando a Ana Luísa já começou a entender, eu comecei realmente a explicar, não, a mamãe tá cansada. E sempre fui falando a verdade. Eu nunca falei assim, não, machuquei. Eu falei assim, não, eu tô cansada. Filha, espera um pouco. Deixa eu respirar. Hoje eu falo assim, aí o Miguel já fala assim, e a mamãe, quando tá cansada, é melhor esperar um pouco. Bonitinho. Então, assim, se você trabalhando esse Você vai vínculo criando os da códigos, né? verdade. Pô, com a Flor eu falo assim, gatilho, 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 gatilho. Ela, opa, volto depois. E eu tenho outro código, né? Quando eu faço assim de... Respira. Ih, mamãe botou a mão no rosto. Quando eu faço assim, tipo, limpar o rosto, é tipo um código. Quando eu olho, não estão mais... Estressou. Gente, é isso. A gente vai criando os nossos códigos e a criança, ela se sente, pelo menos dentro da minha experiência, talvez você também tenha, a criança se sente muito agradecida quando ela não é enganada. Nossa, Quando ela é isso. incluída. Porque, na verdade, ela só é pequena. Ela só ainda não escreveu direito, não falou direito, mas ela é inteligente toda. E essa concepção precisa te ter. Ela pode estar falando assim, lá dentro, ela já tem uma inteligência.
Ela já tem. A elaboração é que vai se dando aos poucos, papapá. Mas o sentimento, ele tá todo à flor da pele. Uhum. Ela não sabe cognitivamente o nome das coisas, mas o sentimento sabe tudo. E a personalidade dela, dessa pessoa, tá sendo formada ali, na infância. Isso, é de pequeno, é de cedo, não é de, quando ela tiver 16 eu conto tudo. Pô, até 16, o que aconteceu? Então eu escolhi ter essa realzona com ela e pra mim deu muito certo, tá dando muito certo. Por quê? Porque a culpa não é dela. E o que eu desejo é que as mães possam se tratar, possam desabafar com terapeutas, amigas, e que a sociedade possa falar mais nos cafés, nos podcasts, para que a criança seja deixada em paz. Para que ela cresça sem perpetuar o ciclo vicioso de culpa. Porque é isso. A mulher jogou a carga emocional em cima da criança, a criança cresce com aquela carga emocional, se sentindo culpada, cede à maternidade compulsória, culpa seus filhos e filhas por isso. Os filhos já crescem. Eu vi um relato recente, eu achei isso de uma maturidade, de uma coisa assim, que eu pensei, nossa, eu queria conhecer essa mulher e dar um abraço nessa mulher, assim, tipo, caraca, você é foda. Quem é a Carla? Não. Também, essa que a gente já dei abraço. E sempre é ótimo que ela tira o nome das pessoas, então ela tira o nome. Às vezes ela quer botar, mas às vezes ela quer tirar. Algumas querem colocar o nome. Deixa o nome. Bota o primeiro nome. Entendi. Tem algumas que botam o primeiro nome. Aqueles nomes que eu coloco são os nomes delas. Ah, tá. Eu achei que todos eram fakes. Elas querem colocar os nomes dela. O que eu não coloco é o perfil. Algumas aparecem no comentário. É verdade. Muito obrigada, e não sei o que, porque elas... Algumas têm já essa vontade. Outras é assim, tira, porque eu conheço muita gente daqui, meu marido é violento. Aí eu coloco o meu nome. E esse foi até foi algo leve, mas me marcou, assim, sabe? É uma mulher falando que não queria ser mãe e que tinha um relacionamento já muito longo, com, não sei, acho que 10 anos. E o cara sempre quis ser pai. E era uma conversa que eles tinham, e aí chegaram a separar, e depois voltaram. Mas ela viu que aquilo, eles se amavam muito, eram super parceiros, mas eles tomaram a decisão de seguirem caminhos diferentes, mesmo se amando, porque ela não arredou pé. Ela falou assim, eu não vou ser mãe, porque eu sei que não é o caminho que eu desejo. E eu falei assim, cara, quebrou várias coisas Essa foi perfeita. Numa história só. Essa foi ela maravilhosa. quebrou a questão de um relacionamento romântico Disney. Maternidade compulsória inteira. Ela quebrou a maternidade. Ela não cedeu. Olha, gente, você não ceder a maternidade compulsória. Tem que ser guerreira. Tem que ser forte. Ainda mais nessa situação que o marido, ela ama. Ele ama, eram parceiros, não tinha briga, era conversa. Ela vai virar a madrinha do filho dele. Com certeza. Ou ele vai, de repente, acabar percebendo que ele vai ser pai do quê, né? E aí vem as outras reportagens, né? O pai, quando ele pensa em ser pai, ele não pensa em ser pai. Ele pensa no filho que ele vai... tirar fotinha. Né, foto. Ele pensa no conceito que hoje é ser pai. Ele não pensa na paternidade, né? Criar E aí, por isso que eu honro muito essa mulher. Porque ela falou assim, esse cara aí vai ser o pai, aquele tipo. E eu não vou ser aquele tipo de mãe. Então, ela foi maravilhosa. Eu acho que na legenda eu até parabenizei, né? Nossa, eu achei aquilo assim de uma... Parecia eu não costumo querer dar opinião, mas mas eu acho que aquilo pra mim foi tão fora da realidade, assim, tipo, essa mulher tá em Marte, né? Já tá numa evolução. Iluminada, já com certeza. Já tá em 3050 aqui do planeta Terra. Com certeza. Mas eu acho importante isso, as pessoas entenderem. Pô, eu tô com alguém, a pessoa não quer ter um filho, então, porra, eu vou até onde? Eu quero ter uma vida ao lado dessa pessoa, eu quero ter muito um filho, eu quero... Mas é aquilo que vende pra gente, do amor romântico, que, pô, já é difícil achar. Com certeza tenta convencer. Né? Já é difícil achar um homem que preste, você vai deixar ele embora. Olha essa que amor, teve um outro depoimento de uma foi ginecologista, que ela falou assim, você vai perder esse homem. Nossa. E aí a minha mulher tava assim, não quero perder esse homem, será que eu devo ter filho? Gente, a gente não está falando de um gato siamês. A gente está falando de um ser humano inteiro que vai ter trauma. Porque não existe você encarnar nesse planeta Terra zoado e não ter trauma. Você vai ter que educar um cidadão. Perde esse homem. A gente tem quantos bilhões de homens no mundo? Sabe assim? Exatamente o que tava vindo na minha cabeça. Mas isso é uma insanidade. Para não perder o homem, ela tem um filho. O que acontece? Ela tem um filho.
se A amaldiçoa vida inteira, perde o homem. Porque o homem não vai querer a mulher que tá desse jeito. Que ainda tem isso. Vamos lá na construção. Nossa, Aí ela pare, vira o peito quê? Uma caiu. bruaca, né? Peito caiu, não quer mais transar, tá chata pra caramba. Aí passou na esquina aquela outra. Porque isso é a construção social da monogamia, né? Que também é o... Já é uma outra outra história. é a gente. outra. No próximo podcast. Próximo vamos podcast falaremos sobre monogamia pro social. Eu não sei o que é amor livre. Enfim, é isso, sabe? Eu acho que no frigir dos ovos, assim, a mãe arrependida, ela é um movimento de expansão da consciência. Ela é um movimento de expandir a autocrítica, de acolhimento, de desabafo, de dessilenciamento, de rompimento da maternidade compulsória, de contemplação às não-mães, de reflexão e apoio da legalização do aborto, que visa os direitos reprodutivos e também a diminuição dessa violência horrorosa. Então, assim, tem muitas pautas e, principalmente, acho que o núcleo central está ligado à criança, romper com um ciclo vicioso de culpa. A culpa não é da criança, não importa que tipo de criança seja. O oposto do que as pessoas pensam de mim é o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a culpa não é da criança, mas que a mulher pode odiar, ficar com raiva. Nem é da criança nem da mulher. Estou querendo, na verdade, acolher as duas. Né? Eu acolho a minha criança e a mim mesma. E botar o nome, estudar esse patriarcado que precisa realmente ser transformado. Porque é muito difícil, porque assim, quando você coloca muito cientificamente do que é ser mãe e maternidade, que eu acho que é toda a carga que vem junto. Ninguém fala que a maternidade é você não ter mais a sua individualidade, o seu tempo. O seu tempo está vinculado a uma criatura que você vai ser responsável Pelo resto da vida. E principalmente nos primeiros anos, é um baque que ninguém conta mesmo. O tempo só tem 24 horas e a criança não consegue existir sem afeto, sem peito, sem alimento. Depende total de você. E principalmente afeto. Principalmente afeto. Ela para crescer a carne e o osso, ela precisa de afeto. Olha que louco. Né? Tô falando isso subjetivamente. Cientistas, me desculpem. Não é sobre o que é a literalidade da coisa, mas o afeto mais do que o alimento, às vezes. Às vezes a mulher tá lá na rua, não tem comida, mas se tem afeto, a criança sobrevive. Então, esse afeto, ele requer demanda, tempo, né? E é uma construção que a mãe vai tendo. E empatia zero. A mãe nasce e tem que ter aquele amor incondicional. Acho que já saiu, já amo. Isso. E é uma construção de relação. Quando você fica com alguém, quando você começa uma amizade com alguém, você, conhece, gostei disso, ela gosta dessa música, gosta daquela... É igual aquela criança, só que aquela criança ainda não se apresenta. Aquela criança tá ali. Então você tem que começar a amar alguém que nem trocou contigo. Nem bateu um papo. Nem bateu um papo, nem te perguntou o que tu gosta, sabe? Nem te ofereceu um cafezinho. Ela só chora, quer afeto, quer comida, você tem que amar. Você fala, pera, calma, tem que ir isso, me dá um tempo pra eu te amar, poxa. Eu acho que você só... O Mãe Arrependida só se transformou nisso pela sua essência de arte e da questão artística. Pelo autoconhecimento, que eu acho que nós, atrizes, mulheres, você conseguiu ir a fundo ali, assim, não ter o medo. Isso. O medo não te bloqueou, você respirou fundo e você fez essa cisão aí, até brusca, nessa primeira dramaturgia que você fez. E em todo esse estudo já de mais de 2 anos, né? Isso. Eu acho que as pessoas conseguiram olhar diferente. Sim. E o que você... Eu acho que você não imaginava que essa sua apresentação, esse seu espetáculo ia se transformar nesse projeto, que hoje eu vejo já como um projeto. Tanto do seu espetáculo, que vai entrar em cartaz, vai rodar aí, todos os teatros, ano que vem. Mas você pensa em algo além do artístico, uma questão de saúde, de uma Mãe Arrependida se transformar em algo maior até, tipo... Sim. Uma junção de psicólogos, Sim. psiquiatras e área de saúde. Sim, sim. Mãe Arrependida é uma peça, 2 peças. É um movimento horizontal de desabafo na plataforma digital do Instagram.
É um livro que vai lançar, é um É um doc que vai livro. lançar. Eu tava doida pra perguntar se você ia escrever Eu tô um livro. escrevendo um livro. Ah, Tô escrevendo um livro, tem um doc que já foi filmado, que vai aparecer, que vai ano que vem. Não posso falar muita coisa, mas ano que vem. Ah, Tem uma ONG, Recomeçar, que eu tô começando uma parceria. Vou começar ano que vem, na verdade, mas a gente começou as primeiras conversas pra eu me aproximar das mulheres periféricas, com toda a humildade do mundo, gente, pelo amor de Deus, mas é o que eu mais desejo, na verdade, e estudando junto com elas possibilidades da gente criar debate, reflexões, projetos lá nas regiões periféricas. E sim, levar para vereador, para congresso, para virar política pública, saúde mental para as mulheres, maternidade compulsória, toda essa cartilha chegar no SUS, para que, num futuro, as mulheres possam, com 14, 15, 16, 17 anos, dizer: eu não vou ser mãe, de uma forma natural. Esse é meu desejo. Não vou ser mãe porque eu odeio a maternidade, odeio que as pessoas sejam mãe? Não. Só para você ter a escolha. Porque hoje a nossa escolha é uma escolha ilusória, que é sinônimo de maternidade compulsória. Então, palestra, sim, saúde mental. Como eu te falei, fiz parte desse congresso, que foi o 11º maior congresso da América Latina de terapia sociocognitiva infantil, onde eu falei de culpa para começar a chamar os psicólogos e dizer como que vocês podem fazer para colocar essa pesquisa, essa reflexão dentro do consultório, porque eu recebo depoimentos de mulheres que dizem que nem com a terapeuta consegue desabafar. Então é um tabu ainda para vocês. Então, toda humildade de novo, eu peço que vocês abram este tema para se aprofundarem dentro do consultório, para receber as mulheres, para que elas não venham para mim desabafar. e principal, olha, lembrei Sabe o de que um eu tava vendo assunto também na minha cabeça? Tá. Não, o que tava vindo na minha cabeça essa questão também, que, porque ter esse estudo nas escolas também, né? Isso. Professor- Isso é política pública, tá lá na política pública. Sim, porque vai ensinar a fazer sexo, as crianças vão... Gente, não é ensinar a fazer sexo, é ensinar a criança a pensar, Isso, a educação se sexual. proteger, sim, educação sim. sexual, exatamente. E não só nesse sentido de usar camisinha, de se proteger nesse sentido, mas tipo, de entender, será que eu quero ser mãe? Isso, anterior à camisinha. Porque hoje já tem aí, né, já tem um esforço aí disso de educação sexual virar política pública. Uhum. Mas anterior a isso é a maternidade compulsória, é o conceito filosófico do que é ser mãe. É o padrão de que base do que é maternidade compulsória. Basicamente, a ideia de que a mulher nasceu para ser mãe, que ela só será completa se ela for mãe. Então, desintegrar essa crença do sistema das adolescentes. E eu vou falar igual você falou, gatilho. Você falou aí uma coisa que tipo assim, entrei num portal agora que eu não entrava há muito tempo, assim. É uma coisa que eu fazia tempo que eu não lembrava desse fato da minha vida. Eu tive a Ana Luísa e grávida, e a Ana Luísa muito bebê ainda, eu engravidei do Miguel. E quando eu engravidei do Miguel, eu me senti super culpada, assim, tipo... Eu já amo pra caramba essa criança. Eu não tô amando essa... Eu estava grávida, estava amamentando a Ana Luísa ainda. Eu pensei, cara, eu não amo esse bebê. Eu não amo. Então eu entrei, assim, eu chorava. Eu não lembrava disso, gente. Olha que louco. E Porque você não conseguia se conectar com o bebê, porque estava muito aqui com muito aqui, né? 10 meses, 11 meses, naquele ofurô de andando, de mamando e creche. Nem Será que eu vou conseguia dar pensar. atenção pra ela Não. o suficiente, sendo que eu vou ter que cuidar do outro? Acho que ela nem pensava, porque quando você tá primeira grávida, você fica alisando a barriga. Quando tem a segunda... Luana, eu esqueci que eu tava grávida. Eu imagino. Eu esqueci, tomando banho, aí no final do... Juro por Deus, assim, eu esqueci que eu tava grávida. No final do dia, aí eu tomando... Caraca, eu tô grávida. Nem falei com o bebê hoje, qualquer coisa. Nem vi a barriga. Vi. E aí Me sentia culpada. E eu nunca tinha frequentado psicólogo, nem nada. Então foi a primeira vez que eu tive a assim, isso não é normal, gente. Eu tenho que ver que eu tô grávida, que eu achava que eu não ia amar esse bebê. Eu achava assim, vai nascer, eu não vou gostar desse bebê, gente, porque eu já amo demais a minha primeira filha. E aí eu fui pedir ajuda pra uma amiga e ela me indicou um psicólogo na época.
E eu falei assim, fui com todo aquele ranço de, assim, cara, vou ter que pagar alguém pra me ouvir, né? Assim, tipo, muito... Ai, que horror. Sentei. Que é maravilhoso, galera. Não tenham esse preconceito com Não, isso na psicólogos. época eu tinha, assim. Sim. Não, tipo, isso é, na verdade, também um outro meio tabu. É um Tabu. estigma, na verdade, Sim. que as pessoas... Isso é frescura, é a roupa pra lavar. E isso também é uma das coisas que tem que quebrar. Carla, mas eu fui a primeira mulher a entrar no Isso. consultório de Então, psicólogo. você quebrou, você Da minha rompeu do seu família. jeito, exatamente. Da minha família. Minha família É. nunca entrou num consultório, sabe? Eu Isso falo aí assim, é estou fazendo terapia, sim. Supérfluo, né? Uma coisa... Supérfluo, é desnecessário, Ontem eu segue a vida. Tipo, ontem eu escutei assim, nem tudo precisa ir pra terapia. Tipo assim, Ontem? ontem, Ai. de uma pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Isso dois. E aí, É assim, eu sentei nesse consultório, assim, eu lembro, né? Sentei, e aí era bem aquela coisa do caderninho e lapisinho, assim, e eu desabafei, meio não sabendo por onde começar. Não, é porque eu tô amamentando, e não sei, e fui tentando falar. E o cara olhou pra minha cara, assim, tipo... Ele nitidamente não sabia o que falar. Homem, né? Homem. Ele Mas é um homem e um péssimo psicólogo, porque tem Sim, um homem sim. que entende. Eu já tive um psiquiatra Não. maravilhoso. Sim, eu também, mas... Mas isso, assim, faz 10 anos atrás. Também assim. conta muito, porque é isso, a maternidade há 10 anos atrás, cara. Era O que outra que você visão, tá fazendo no consultório vai falar de maternidade? É isso que ela tá dizendo, e aí essa reflexão que eu trouxe pros psicólogos no congresso. Você vai receber uma mulher silenciada e vai conseguir desilenciar ela e evitar que ela se mate no fim do dia? Porque você acha que ela tá bem, mas ela tá segurando uma bomba. Gente, eu saí de lá pior do que eu entrei. Eu saí de lá assim... Eu paguei pra falar uma coisa que tá me doendo tanto, sabe? Então eu fui buscar em outras coisas. Fui buscar na religiosidade, e aí eu fui me acalmando durante a maternidade, assim, e tentar entender o que estava se passando comigo. Assim, falei assim, não, Carol, vou amar sim, entendeu? Mas não Mas foi... uma pena, porque mas você não foi tinha esse aquele recurso, e as momento. mulheres que não têm esse recurso, é isso, assim. Então, é realmente muito importante a gente cada vez mais evoluir ao ponto de terapia ser igual você ter que beber água, comer mamão, sei lá, comer feijão e fazer xixi. Necessidade, Sabe? Necessidade básica, Mas educação. é um privilégio. Sem ser um privilégio, assim, sabe? Todo mundo. E aí, utópico, mas eu tô aqui pra isso. E essa é a minha parte artística. É onde você falou e eu concordo plenamente. A minha artista, com a capacidade que tem com o meu aparelho, né? A capacidade que eu tenho de me expor, serviu a causa, porque eu sei me expor. E para que eu pudesse ter esse grau de ressonância, eu não poderia cagar regra. Eu teria que colocar a minha experiência, falar a verdade. Eu não poderia dizer, o patriarcado, ele faz assim, ele faz assado. Eu teria que dizer, eu. Para então a gente ir trazendo a responsabilidade do patriarcado, porque senão fica uma feminista radical, isso e aquilo. E a verdade é que eu precisava mesmo desilenciar, eu precisava fazer um movimento que eu inspiro outras mulheres de fazer. E nesse sentido, a minha artista, ela é utópica mesmo. Porque sem utopia, sem loucura, não tem como eu estar levando esse movimento. Sem eu acreditar que é possível, mesmo eu não estando viva, plantar uma semente que vai romper com a maternidade compulsória, que é um produto dessa magnitude do patriarcado. Se a maternidade compulsória cai, tudo cai. Tudo cai. A maternidade é o núcleo. É o que gera lucro. Só um dado. 10,8 trilhões de dólares que rende para a economia global por todo o trabalho de cuidado não remunerado que forma os cidadãos, que é realizado por mulheres e mães. Você acha que é 3 vezes o estimado pela indústria de tecnologia global? Alguém quer perder 10,8 trilhões de dólares? É muito dinheiro, né? É melhor deixar as mães nessa situação. E isso não é um vitimismo. Mas isso é uma falta de organização mesmo, sabe? De olhar. Isso até tá mudando juridicamente, né? Porque tem amigas minhas que, assim, se separaram e a juíza, tipo assim,
em relação à questão de valores, de tudo. Assim, mas você vai pagar o tempo que ela ficou em casa para você Isso, agora trabalhar. tá, Você isso. quer que eu coloque também retroativo? Você tá reclamando do valor? Então eu vou botar o retroativo enquanto você trabalhava e ela tava cuidando do seu filho em casa. Tem algumas juízas que já Nossa. estão, porque aí a gente precisa de atriz, de juíza, de escritora, disso, de Mulheres no podcast. poder. A gente precisa. De terapeutas. Terapeutas, professoras. Mulheres no poder. A gente precisa falar com todo mundo. Agora é hora da gente se falar entre si, se combinar que a gente vai mudar isso. Sozinha a gente não muda nada. Agora juntas, é verdade. É verdade esse bilhete. Juntas a gente muda tudo. Sim. É verdade. E é preciso utopia pra acreditar nisso. Ai, Nossa, cara. muito feliz, muito feliz. Acho que eu fiquei... porque como eu, assim, o seu trabalho artístico, assim, como acalentou, colocou a gente no colo, colocou as mães, sabe? As mulheres em geral, sabe? Amigas minhas que não querem ter filhos e olham a sua página e ficam felizes, assim, nossa, que bom que existe, lendo depoimentos. Não sou a assim. única, né? Isso, E não sou a única. E é muito importante isso, assim, sabe? Trazer uma mulher, atriz, completa, que tá utilizando, como eu lembrei da Tatiana falando, né? Você é uma artivista. Artivista, essa palavra Adoro! maravilhosa. Amei, amei, Use! Vou usar muito! Você- Não tinha pensado nessa... Você é uma artivista. É. A Tati falou de todas as lutas dela como mulher negra. Que é mãe Que é também. mãe. Trouxe o filho dela aqui na entrevista Ai, e foi De incrível. autista, demais. com todas as bandeiras, e ela utiliza a arte dela também para dar voz a tudo isso. E ela falou assim: hoje eu já me considero uma artivista. Então veio essa palavra para você também. Maravilhosas, obrigada. Eu sou uma artivista mesmo. Sim. Ai, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Foi um prazerzaço conversar com você. Que bom que você apostou aqui no Godot Podcast, Claro, que veio aqui. claro Nosso que projeto sim. super independente. Claro a que gente sim, sempre. acredita e quer dar voz às artistas completos e tão importantes como você hoje aqui. Obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade de falar de verdade. E eu dou muita força para vocês, para esse projeto crescer. Eu tô numa fase que tendo tempo, eu digo sim para tudo, porque é importante espalhar. E outra, hoje tá independente, mas vocês, do jeito que vocês são, ó, asa. A gente vai dando força uma para outra, porque é sobre isso, né? Isso é muito mais divertido para mim, expandir pessoas que estão começando do que só, né? Então tá sendo uma oportunidade muito boa de estar aqui. Que bom que deu certo. Choveu pra caramba lá fora. Meu Deus. Não vou chegar. Não, é engraçado Nós que hoje temos- foi o dia das pessoas que a gente ficou assim, ai meu Deus, queremos essas pessoas aqui, como a gente sempre fica, né? Mas Sim. deu Mas certo. o tempo hoje do Rio de Janeiro nem pareceu Rio, pareceu São Paulo. Nós De temos um chuva. presentinho que a gente esqueceu de pegar. Eu vou ali rapidinho pegar. Pega. Então, temos um presentinho aqui pra Ai, você. obrigada. Posso mostrar? Pode. Claro, porque abrir. mãe merece. Olha aí. Deixa eu ver, tá pesado. Mãe, atriz, merece. Tem uma cachaçinha do Godot Podcast. Gente. Uma cachaçinha de cravo e canela, né? É a Gabriela. Gente, que De Paraty. lindeza! Que potinho lindo, que garrafinha linda. Obrigada mesmo. Ele que bom que você gostou. Quando estiver muito Maravilhosa. estressado com a maternidade. Maravilhosa. Gatilho. Gatilho. Aquela, né? Mamãe, pega o elixir. Politicamente Muito incorreta total. Tá vazando aí? Vazou Não, um só do pouquinho? lado de fora. Nossa, Boa, né? Vazou um pouquinho, então. Depois eu... canela total. Muito obrigada. Querida, obrigada. Queridas, obrigada a vocês todas. Ai, Sucesso pra nós. obrigada Sucesso mesmo. pra Foi nós. muito bom esse papo. De ver como uma artista pode dar voz a tantos assuntos. Artivista. Artivista. Aí, né? Artivista! Como que uma artista pode ser ativista? Demais. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com as mamães que você conhece, que precisam assistir esse vídeo. E é isso. Se inscreva, siga a Carla também nas redes sociais dela. E o Mãe Obrigada. Arrependida, @Mãe Arrependida. @mãe arrependida. Obrigada, gente.